quero fazer uma saudação aos ministros da Eucaristia, das outras paróquias aqui de São José dos Campos, que estão nos ajudando hoje. Os nossos tiveram um dia de retiro, os poucos que estão aqui porque ficaram de castigo, né? Mas obrigado, né? As paróquias que estão aqui, São Dimas, Santo Agostinho, outras que vieram, Deus lhes pague. Uma das bonitas saudações que nós encontramos na Sagrada Escritura, na noite santa do nascimento de Jesus, é quando os anjos cantam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Vamos ficar com essa segunda parte. Paz na terra aos homens de boa vontade. Gostaria de provocá-los no início desta breve reflexão a pensarmos juntos: onde estão no meio de nós os homens de boa vontade? Onde se encontra hoje na sociedade nossa, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, dentro da igreja, os homens de boa vontade? Porque sem uma visão pessimista, a gente acompanha com muita tristeza isso que São Tiago fala na sua carta. Se há tanto tempo atrás ele já escreveu esse contexto, significa que há tanto tempo atrás, nas comunidades onde ele passou, ali existia a inveja e a rivalidade. Este mal demoníaco que infelizmente o ser humano vai deixando todos os dias por frestas, por portas escancaradas do coração, que isso vai entrando em nós. Vamos nos alimentando disso e vamos sem perceber a gravidade desta doença maldita, nos deixando levar, por isso que nos destrói. E nos destruindo, começa a virar também um projeto de destruição da vida onde nós nos encontramos. A começar, vamos falar pelas nossas famílias. É um mal que atinge até mesmo as famílias. Às vezes dentro de uma família encontramos pessoas que têm ciúmes, invejas, rivalidade dos próprios irmãos. Numa família maior, de um parente para com outro, porque aquele fez isso, aquilo, eu não fiz nada. Ficamos comparando, desejando, condenando, criticando, falando. Depois a gente entra no ambiente de trabalho, né? Quantas promoções injustas, o som está muito alto. Quantas promoções injustas, quantas injustiças estão acontecendo. E em tudo isso a gente vai vivendo, vai se atropelando, vai se machucando, se ferindo. Mas o pior de tudo é quando a gente experimenta essa tão triste doença dentro da nossa vida cristã. De homens e mulheres, como eu e você, que nos dizemos discípulos e discípulas de Jesus, mas que tantas vezes, de muitas formas, deixamos que este mal vá destruindo a nossa harmonia daquilo que deveria ser uma comunidade de irmãos e irmãs. Por isso eu volto a essa pergunta: aonde estão os homens de boa vontade? Será que precisaríamos andar muito para encontrar alguns personagens que ao longo de alguma literatura, de alguma fábula, de alguma história, talvez nos comoveram um pouco pela singeleza, pela bondade? Vamos nos recordar, por exemplo, daquela criança do Pequeno Príncipe, o imaginário daquele autor que nos leva a compreender, na simplicidade de uma criança, e aí vamos entender o que Jesus está dizendo no Evangelho, a grandiosidade de enxergar, no mundo tão caótico, possibilidades de vida, de esperança, mas que começam bem dentro de mim, porque esse é o desafio que Jesus lança para nós. Se você quiser chegar no reino dos céus, seja como uma criança. Talvez a gente possa fazer uma leitura psicológica muito ampla dos valores de uma criança, ou da situação real que ela é. Alguns pela criança ser persistente, birrenta, outras talvez pela criança não guardar no coração esse ressentimento que nós adultos guardamos, e que nos alimentamos, e que às vezes condividimos uns com os outros. Mas ali estavam dois apóstolos, talvez como muitos de nós, dentro da comunidade cristã, que ainda nos preocupamos com o primeiro lugar. Jesus está fazendo o anúncio da sua paixão, está revelando uma coisa muito difícil no coração de quem o ama. Se de fato eu o amasse, eu estaria muito mais preocupado com o que vai acontecer com o homem com que eu amo. Mas não,
As nossas preocupações são outras. Quem será o primeiro no reino dos céus? Quem será o primeiro a ocupar certos ministérios? Quem será o primeiro a ocupar, o olhar maravilhoso dentro de uma diocese para realizar os seus trabalhinhos, achando que isso aqui é o ó do Borogodó? Quem será o melhor para assumir tal carguinho de coordenação dentro do seu grupinho, achando que isso é o ato mais fenomenal do mundo? Porque nós criamos esse tipo de sociedade até mesmo dentro da igreja, achando que os primeiros são aqueles que são merecedores, enfim. Que bom que existe um reino de Deus, que é tão diferente de a gente, não é? E que graças a Deus o reino é dele, porque se fosse nosso, estaria encrencado também. E aí Jesus vai dizer o quê? Quem quiser ser o primeiro, é bom que aprenda a servir. E a Bíblia ainda vai dizer em outra passagem, servir ao Senhor com alegria. Servite Domini Laetitia, ou seja, não basta servir, é o serviço feito com alegria. Recordava nas missas que fiz, quando a gente trabalha com um grupo de pessoas, e você tem pessoas que trabalham com você, que trabalham mal-humoradas, que trabalham sem vontade, que trabalham sem alegria, que trabalham sem paixão, você vê a qualidade do trabalho que é apresentado. Esse tipo de trabalho, minha gente, não presta para o reino de Deus, não presta para ninguém, mas ainda aqui a gente vai se disfarçando, porque alguns infelizmente, mas no reino de Deus não. Deus não quer trabalhadores quaisquer, Deus quer aqueles que trabalham com o sentimento da alegria, da pertença ao reino de Deus. Esses serão merecedores do céu. E aqueles que de fato trabalham, não estão preocupados com carguinhos, com posições e com lugares no reino. Os que trabalham de fato querem somente isso, trabalhar. E quem trabalha com alegria, trabalha até mesmo às escondidas. São esses números irmãos e irmãs que no reino de Deus realizam trabalhos maravilhosos e que não precisam de holofotes, não precisam de filmagens, não precisam de jornais, não precisam de fotografias, não precisam expor nos seus Instagrams ou nos seus Facebooks para que as pessoas possam curtir e ele se sinta valorizado no seu ego. Coitadinhos dessas pessoas, rezemos por elas, mas o reino de Deus é maior do que tudo isso. E aqui nós podemos nos desafiar. Se você hoje, como eu, tenta buscar o reino de Deus, que se esforça todos os dias para viver a condição daquele que é justo, e aí você compreende bem a primeira leitura, quando o livro da sabedoria vai nos dar essa comparação. O justo é aquele que vai sofrer mesmo, porque os ímpios estão aí. Infelizmente, até mesmo dentro das nossas igrejas, se concentram o maior número em metros quadrados de ímpios, de pessoas ávidas a incomodar você, a atrapalhar o seu trabalho, a desacreditar do seu caminho de conversão, a criticar, a julgar, porque estão tomados por essa doença da inveja, da rivalidade, e se destroem, destruindo também o outro. É claro que quem é infeliz, quem é incompleto, quem não encontrou a sua felicidade, só tem isso para oferecer para o outro. Então o ímpio vai dizer, vamos provocar esse justo, vamos torturá-lo, vamos expor esse injusto à vergonha, para ver se ele vai. Você viu agora na primeira leitura. Então, minha gente, se você tem a intenção de ser um justo diante de Deus, prepare-se para a aprovação, e você vai convir comigo. Às vezes você já está vivendo esse processo. Quantas vezes eu tenho partilhas de pessoas que vêm me dizer, padre, parece que eu estou sozinho no processo. Estou tentando fazer, parece que todo mundo é contrário, estou tentando buscar e parece que tudo dá errado. É isso. Porque quem quer fazer bem feito, precisa saber que você vai incomodar muita gente. Monsenhor Jonas Abib, numa das suas mais velhinhas canções, dizia, procure fazer bem todas as coisas, faça-as bem. Não fique esperando grandes projetos para você realizar o bem, realize em pequenos gestos. Este santo da nossa comunidade, o padre Rodolfo Komorek, numa das suas mais lindas expressões, dizia que o paraíso, ele é feito de pequenos gestos. E é ali que nós vamos encontrar o coração do justo. Pessoas que ficam esperando oportunidades, ocasiões para poder fazer o bem, e esquecem que hoje é o tempo presente. Lá na filosofia do PHN, por hoje não, o ontem já foi.
Não dá mais para a gente ficar chorando as pitangas derramadas. Não devemos ficar presos ali. Infelizmente, às vezes nós temos que assumir as consequências de erros dali. Mas o que foi, foi. O amanhã não existe ainda. Tem gente que vive sempre esperando o amanhã para os seus projetos. Vamos pegar as pessoas que sempre sonham com a sua dietinha, né? Vou começar na segunda-feira. Aí começa, não fez, na próxima, vai vivendo na ilusão de que um dia eu vou ficar magrinho porque eu vou começar segunda-feira. Vai tentando, filho, vai, né? Então eu fico projetando para fazer o bem. Ah, seu padre, esse ano no Natal, se Deus quiser, eu vou reconciliar minha família. Esse ano no Natal eu vou pedir perdão a quem eu devo, mas eu vou esperar a noite de Natal, é uma noite santa. Aí você morre no 23 de dezembro. Pronto. Hoje é 20 de setembro, Deus te deu a oportunidade e você esperou o 23 de dezembro, morreu e se ferrou. Mas Deus dá uma chance para mim, eu dei. Eu mandei até o coitado do Padre Silvio lembrar você, no dia 20 de setembro, você estava naquela missa de criatura. Bem feito. Não queira o seu primeiro lugar, queira o seu lugar no céu. O dia feliz em que nós chegamos até a pia batismal, o dia em que nós recebemos a unção de Deus, o dia em que nós começamos a ser cristãos, o dia maravilhoso em que nós iniciamos esse caminho da nossa santidade e conversão, ali o seu nome foi inscrito no céu. A gente faz isso, né, no batismo, Queiroz. Eu gosto sempre de recordar, no momento em que rezamos para os santos, aquele que está sendo batizado, o nome dele está entrando na galeria dos santos. Aquele que recebe o batismo se torna o mais novo santo da igreja. Portanto, o seu lugar já está lá. Já está o lugarzinho do Silvio lá. Agora, a minha liberdade, a minha vontade, o meu esforço é que vai me fazer chegar lá. Ninguém vai conseguir aquele lugar por mim. E ninguém vai ocupar aquele lugar que só me pertence. Olha que bonito, o céu é tão grande que todos nós já estamos lá. Agora, há uma única condição. Sou eu quem devo merecer chegar lá. Deus já me deu o lugar. Deus já pagou a passagem. Deus já garantiu a viagem. Só falta eu querer ir. Podemos esperar um pouco, não temos pressa. Mas o lugar está lá. Pronto. Não cheguei no meu lugar. Preferi ficar nos meus erros, nas minhas vaidades, as minhas misérias, escutei coisas lindas da palavra de Deus, mas fui um bola murcha, não quis assumir nada disso, procurei ficar na minha comodidade, a palavra nunca me provocou coisa nenhuma em mim. Aí lá no meu lugar vai estar assim: Silvio, bem feito. Pronto. E vai ter aquela mãozinha dando aquele tapinha em cima: bem feito. Você perdeu, porque você quis. O seu lugar não vai ser passado para ninguém, não vai ser vendido. Deus não negocia lugares. É tão pobre querer ficar no primeiro lugar, quando o céu já nos pertence, quando a maravilha de Deus já está sendo revelada aos nossos corações, quando Deus está nos dando oportunidades escancaradas de fazermos o bem. E ainda assim, minha gente, com muita tristeza, quantos ainda no meio de nós se perdem nas suas misérias, nas suas invejas. A partir do momento em que eu já falo de alguém, de uma pessoa, de um grupo, de uma situação, eu já estou não merecendo mais o céu. Eu estou abrindo mão daquilo que Deus pode me reservar. É muito sério isso. Não brinque com essas coisas. Por isso que São Tiago vai recordar isso. Da onde vêm todas essas maldades? Está dentro de mim. O mal está em mim. Não queira colocar o mal nas pessoas. Eu sou mal porque a minha infância foi horrível, porque eu não tive mãe e pai, porque eu não sei o quê, porque fui infeliz. Problema do passado? Já foi. Trate de mudar a sua vida, criatura. Não queira jogar nos outros a culpa que lhe pertence. Sou eu. Se não deu certo, faça dar certo. E como a gente consegue fazer dar certo? Aí sim, há tantos meios em que a gente pode buscar a graça de Deus. E aqui você vê que o diferencial de estar em Deus é o que muda a nossa vida. Aqui eu vejo o valor de uma religião bem realizada. Aqui eu vejo o valor de ter a presença de Deus que fala conosco todos os dias pela sua palavra.
para que eu evite ser aquele que constrói a guerra, que cultiva a inveja, que fica vivendo das suas misérias e lamúrias e, meu Deus, chuta que é macumba, o negócio é feio demais, não é? Vamos pedir essa graça de Deus para nós, que possamos ser de fato justos, santos, irrepreensíveis aos olhos de Deus. Mostre ao Deus da fé que você quer ser santo. Não precisa mostrar para mim, não. Não precisa caricaturar uma santidade para que a gente ache que todo mundo aqui dentro está santo. Não, essa santidade não serve para nada. O céu é feito de pessoas íntegras, de pessoas sinceras, de pessoas que lutam, sofridas no seu pecado, na sua miséria, mas que não abrem mão de todos os dias tentar viver a santidade. E que no meio das perseguições não cedem, porque os ímpios estão dentro das nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nas nossas igrejas. A nossa igreja já sofreu isso, sofre quando nós nos afastamos da santidade desta palavra. Quantos erros a nossa igreja já cometeu, porque ela se afastou e ela acreditou na vaidade dela. Existem muitas pessoas vaidosas dentro das nossas igrejas e por isso fazem o que fazem. Não emprestam o coração a Deus, não têm a humildade de viver aquilo que Deus espera de cada um de nós, porque se a igreja de Deus não estiver intimamente ligada a essa palavra, ela também não presta para nada, ela não é igreja, ela não é de Deus. Mas essa igreja sou eu, é você. Então queiramos lutar todos os dias por esse caminho de santidade, recordando que servir ao Senhor é servi-lo na alegria, e aquele que quer um lugar no céu, o primeiro, o terceiro ou o último, não importa, eu quero chegar lá, é viver todos os dias a feliz alegria do caminho de Deus, que é exatamente esse coração que se dispõe ao amor, à justiça, à bondade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.